Fala, irmãos da Filadélfia, espero que vocês estejam bem, estamos com saudade de vocês. Eu e o Marcão aqui, a gente se reuniu nesse tempo aí, felizmente pandemia, para tocar dois louvores aqui, gravar para vocês. Espero que vocês possam louvar com a gente e glorificar Deus com isso. Queridos, nosso primeiro cântico é o amigo de Deus, um amigo que não se separa, não se distancia da gente, um amigo que é o Criador, o Consumador, o Controlador de todas as coisas, mesmo em tempo de pandemia, um amigo que é poderoso, poderoso inclusive para nos trazer para perto dele e nos tornar amigos dele, né? O seu poder venceu a morte, o seu poder o fez ressuscitar, e é o seu poder que vai nos fazer prevalecer diante de toda e qualquer coisa, né? O que pode nos separar do amor de Deus? Nem morte, nem pandemia, nem corona, nem político, nem nada. Então que você possa aí refletir a respeito dessas músicas, louvar com a gente, apesar da nossa baixa qualidade, mas que o seu coração louve ao Senhor diante de todas as coisas, ok? Um abraço, estamos com saudade de vocês. Abraço, saudades. Não existe nada melhor que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Quero, Senhor, te adorar de todo o coração. Quero, Senhor, me entregar em adoração e exaltar santo nome, dando glória. Glória ao Cordeiro e exaltar santo nome, dando glória. Glória ao Cordeiro que venceu a morte, ressuscitou, deu-me nova vida e me libertou. A Ele a honra, a Ele o louvor.
ti, Senhor. A rocha eterna eu vou, para a rocha eu vou, da salvação, da minha salvação. A rocha eterna eu vou, para a rocha eu vou, da salvação, da minha salvação. Ao buscar firmeza, ao buscar abrigo, a rocha eu vou. Para onde irei, sim, para onde irei, se não há para onde ir? Com quem falarei, diga-me, quando ninguém quer ouvir, onde achar apoio, com um firme fundamento, ou para a rocha onde achar alento, a rocha eterna eu vou, correndo a rocha de minha alma, a pedra angular que os construtores deixaram. Vou para o rochedo firme da minha salvação. Se o mundo se abalar, em Cristo a rocha fica. Vou ficar ao buscar refúgio, ao buscar abrigo, a rocha eu vou. Onde ficar é que passe a tormenta, para onde correr sob ventos tão contrários, Cristo é o refúgio quando em tribulação. Ao buscar consolação, a rocha eterna eu vou correndo a rocha de minha alma, a pedra angular que os construtores deixaram. Vou para o rochedo firme da minha salvação. Se o mundo se abalar, em Cristo a rocha fica. Vou ficar ao buscar firmeza, ao buscar abrigo, a rocha eu vou. Ao buscar firmeza, ao buscar abrigo, a rocha eu vou. Eu vou. Olá, muito boa tarde ou boa noite para você que está recebendo esse vídeo. É uma grande alegria poder contar com a sua audiência, com a sua participação nessa mensagem que nós temos trazido semanalmente para você. Eu sou o pastor Antônio Carlos, nós somos da Igreja Batista Filadélfia e com muita alegria queremos trazer uma mensagem da Palavra de Deus, algo que possa falar ao teu coração, que possa ser de proveito para você, que vá de fato interagir com você para melhor. Eu hoje quero compartilhar uma mensagem da Palavra de Deus e iniciar comentando algo que eu às vezes falo assim com os amigos, eu comento com o pessoal, como é positivo a gente poder estar vivendo em dias como hoje, onde nós temos exames de imagens tão bons, tão precisos, tão disponíveis, não é? O próprio coronavírus, a gente não quer tocar no assunto, mas ele evidentemente é recorrente, não é? Hoje ele impõe que se faça, por exemplo, tomografias, mas nós temos tomografias, ressonância, tantos exames que fazem com que a gente possa ser visto por dentro sem que se precise abrir a pessoa. E eu creio que talvez há 2 gerações atrás, que é bem pouco tempo, se alguém tivesse uma dor recorrente, a dor não passa, dá um remédio, um analgésico, sei lá, a dor não passa, vamos abrir para ver o que tem. E hoje nós temos esses exames que são maravilhosos e permitem que se tenha uma visão de dentro, né? É interessante que em uma das suas andanças durante o seu ministério aqui na Terra, né, Jesus fez algo que ele repetiu por muitas vezes, que foi olhar para dentro do coração de um jovem, mas não a fim de buscar alguma doença física. Jesus olha para dentro do coração de um jovem
para buscar ali algo do coração, algo próprio das emoções, do próprio ser daquele jovem, algo do íntimo dele, algo que vinha de dentro dele, e a gente pode tirar uma lição, eu creio que é importante para a nossa vida, a partir desse episódio, desse encontro de Jesus com esse jovem, né? Eu vou ler a narrativa bíblica, ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, e eu vou ler a partir do verso 16, onde esse encontro de Jesus com o jovem acontece, e como eu falei, Jesus olha para dentro do coração daquele jovem, né? Diz assim a narrativa bíblica: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então veja que nesse encontro de Jesus com o jovem, eles travam um diálogo lá, que se inicia, não é, no verso 16, quando aquele jovem pergunta: o que eu poderei fazer de bom para ter a vida eterna? Ou aquela vida que é após a morte, a vida com Deus. O jovem pergunta: o que eu poderei fazer de bom? Na verdade, a pergunta do jovem tinha uma entonação que a gente pode perceber pelo que Jesus fala, mas a entonação, o teor da pergunta daquele jovem era mais ou menos o seguinte: como eu posso ser bom, como eu posso ser reto, justo, bom o suficiente para conquistar a vida eterna? Esse era o teor daquela mensagem. E por isso Jesus então vai responder para ele: há somente um que é bom. E de fato somente Deus é bom nesse sentido de poder ser justo, de poder ser alguém que, quando aferido pelos melhores valores possíveis, poderia ser considerado bom na acepção da palavra, né? E Jesus então completa ainda a sua resposta: se você quer entrar na vida eterna, você deve obedecer os mandamentos, que é a lei de Deus. E é o que Jesus diz para ele, não é? Então ele pergunta: quais são esses mandamentos? O que eu preciso fazer para ser suficientemente bom para conquistar a vida eterna? E Jesus, em resposta àquele jovem, menciona para ele 5 ou 6 mandamentos que estavam lá na lei de Deus, dentre os 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus na pedra, o chamado Decálogo. Jesus menciona então alguns desses mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, e enfim, não é? Ele menciona estes aí. E o jovem, ao ouvir aquilo de Jesus, prontamente ele diz: Senhor, mas eu já faço tudo isso eu já tenho obedecido, o que mais me falta? Falta ainda alguma coisa? Porque essas que você mencionou, Jesus, esse eu já tenho feito, né? E Jesus então vai dizer para ele no verso 21, se de fato você quer ser perfeito, quer ser bom o suficiente, quer saber o que de bom pode ser feito para fazer de você alguém suficientemente bom para conquistar por si mesmo a vida eterna, ainda falta alguma coisa para você. Você vá, venda todos os seus bens, pegue esse dinheiro, distribua entre os pobres e depois você me segue, disse Jesus. Ou seja, vai lá, se desfaça dos seus bens e venda, distribua o dinheiro entre os pobres e passe a me seguir, não é? E é interessante, aí a Bíblia diz que aquele jovem, ele baixa a cabeça, fica triste e vai embora. Ele desiste de
receber a vida eterna. Ele pergunta como fazer para receber a vida eterna, e quando ele tem de Jesus o caminho, o modo pelo qual ele poderia ter a vida eterna, ele se entristece, baixa a cabeça e vai embora, não é? Então, a partir dessa lição, desse incidente que nós vemos acontecer em uma das andanças no ministério público de Jesus, nós podemos tirar algumas lições, nós temos que ter algumas percepções, né? Em primeiro lugar, como eu havia dito, Jesus ele era portador, por ser Deus, como a própria Bíblia diz, ele tinha uma qualidade toda especial, que ele conseguia olhar para dentro do coração das pessoas. Jesus conseguia investigar as motivações do coração, aquilo que estava dentro, os sentimentos, as emoções das pessoas. Não é? Então, com essa capacidade, que é o que eu digo, talvez brincando, é claro, mas esse olhar tomográfico de Jesus, ele conseguiu olhar para dentro daquele jovem, ele levanta o que estava dentro daquele coração e ele confronta o jovem com aquilo que estava no coração dele, com aquilo que eram os valores, aquilo que envolvia emocionalmente esse jovem, que fazia ele agir como agia. Jesus quer trazer à tona aquilo para confrontar o jovem consigo mesmo naquele momento, né? Então, algo importante para a gente perceber é que, em primeiro lugar, a questão envolvida aqui vai além do dinheiro. Não é apenas uma questão para a gente olhar e falar, o jovem foi embora porque, sabe como é que é? Ele tinha muito dinheiro, né? Ele ficou aborrecido por ter que eventualmente perder os seus bens. Isso também é verdade, mas não é o todo da questão envolvida aqui. E uma segunda questão também que nós vamos poder perceber naquele diálogo que Jesus trava com ele, é que a questão também não era meramente de obedecer mandamentos, porque embora Jesus tivesse citado alguns mandamentos, o que Jesus está querendo propor para ele é exatamente a partir daqueles mandamentos expor o jovem aos valores que ele tinha e que ele achava então que eram grandes valores, que era algo muito meritório. E quando Jesus menciona aquelas coisas, o jovem traz aquela resposta, não, tudo isso eu faço. Então foi uma maneira empregada por Jesus que tem a ver, mas não é o todo também da questão, sobre a resposta que Jesus dá para ele sobre a vida eterna. Então, essas questões, tanto o dinheiro, as riquezas daquele jovem, como a questão da obediência, não são primariamente as questões envolvidas aqui naquele episódio, né? Então, o que de fato está por trás daquilo que aconteceu ali naquele encontro, né? Na verdade, a percepção que nós devemos ter, e é o que Jesus quer trazer para nós, é levantar a correta relação que há entre Deus e o homem, ou seja, estabelecer a correta ligação entre o Criador e a criatura. E o que Jesus vai levantar é que essa relação não se dá por métodos que nós mesmos estabelecemos ou que nós entendamos ser os valores corretos. Ou seja, a vida eterna que aquele jovem buscava, ela é encontrada numa verdadeira relação que nós devemos estabelecer com Deus e que ela não pode ser alcançada, a vida eterna, de outra forma. Não podemos ser nós mesmos a decidirmos como isso pode acontecer, não é? Então, algo importante para a gente refletir também é que os mandamentos de Deus, conforme nós os encontramos na Bíblia, nas Escrituras, são prescrições que Deus estabelece exatamente para demonstrar, para levantar a nossa fidelidade e o nosso compromisso na nossa relação com Deus. Então, na medida em que eu mostro fidelidade para com as prescrições de Deus, eu mostro o meu compromisso com Deus, eu mostro um tipo de atitude. Na medida em que eu me recuso a me relacionar, a fazer um cumprimento, uma obediência, não é, a essas prescrições de Deus, eu estou mostrando um caráter rebelde contra o que Deus estabelece, não é? Agora vejam que interessante. A Bíblia nos mostra que há 613 mandamentos.
A Bíblia traz 613 ordenanças ou prescrições de Deus que estabelecem esses padrões de comunicação e de relação entre nós e Deus. E, curiosamente, não é, os religiosos procuravam obedecer estas coisas, todos eles se esforçavam, muitos deles eram de caráter ético, moral, e é importante que a gente, de fato, observe estas coisas. Mas Jesus tem uma percepção maravilhosa e de forma fantástica. O que Jesus faz? Jesus consegue converter estes 613 mandamentos, essas 613 ordenanças, em apenas 2. Jesus estabelece assim de forma condensada algo tão espetacular que tudo aquilo que alguém deveria obedecer nessa relação com Deus foi condensado e foi transformado em apenas 2 mandamentos ou 2 ordenanças. E eu quero ler para você prestar atenção e ver como foi interessante. Isso também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Eu vou ler a partir do verso 34. Preste atenção no que Jesus diz. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os saduceus eram estudiosos da lei, da palavra de Deus, né? Assim como os fariseus também. Então, ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova, pois Jesus à prova, com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, a lei e os profetas simbolizam aqui todo o Antigo Testamento, a porção maior que nós temos na Bíblia. Então Jesus pegou todas aquelas 613 ordenanças e ele consegue de forma assim maravilhosa condensar em 2 apenas mandamentos, em 2 ordenanças que poderiam ser mais facilmente guardados para interagir no dia a dia. Então ele fala que nós devemos amar a Deus acima e antes de tudo e de todos, e também amar ao nosso próximo como a nós mesmos, não é? Isso é que Jesus disse. Então veja, de forma prática, Jesus vai estabelecer, primeiro, que olha, preste atenção, nada e nem ninguém pode tomar o lugar prioritário que Deus deve ter em nossa vida. Isso para nós alcançarmos a vida eterna, não é? A obediência da lei, como Jesus disse. Então, nada nem ninguém pode ter o lugar primeiro. Por quê? Porque quando algo ou alguém toma o lugar que deve ser de Deus na nossa vida, nós praticamos um pecado que a Bíblia chama de idolatria. Nós estabelecemos um ídolo, nós estabelecemos alguma coisa criada que está sendo posta no lugar do Criador. E isso é errado. Jesus disse que o mandamento mais importante seria amar a Deus antes e acima de tudo e de todos. Mas também, em segundo lugar, Jesus disse naquele seu apanhado, naquele condensado que ele faz, que nós devemos amar ao outro como nós amamos a nós mesmos. Então, isto significa que quando eu tenho esse amor pelo outro, que é assemelhado ao amor que eu tenho por mim mesmo, eu não vou roubar, eu não vou impor violência contra o outro, eu não matarei o outro, eu não vou defraudar o outro, eu não vou cometer uma série de intentos contra o outro, porque afinal de contas, se eu não quero aquilo para mim, eu não vou impor ao outro também. Então, assim, de forma muito especial, Jesus condensou toda aquela lei, todos aqueles mandamentos em apenas 2, que nós podemos então até mais facilmente lidar com eles, não é? Então Jesus afirma para aquele jovem, na verdade, que a vida eterna que ele buscava seria encontrada na medida em que ele cumprisse essa lei,
essa lei que ele coloca ali como de forma resumida em 2 mandamentos. Então veja que é interessante, Jesus chegou a mencionar alguns dos mandamentos ainda na forma detalhada e não condensada como ele faz depois, não é, para aquele jovem, mas que pudesse ficar patente para ele, para que ele pudesse ver, né, o seu próprio coração, e ele, tendo em vista que ele se achava bom, talvez o suficiente, quando Jesus mostra alguns dos mandamentos, ele logo fala, olha, tudo isso eu já faço. Se é essa a questão, deixa comigo, isso eu já faço. Então eu já posso ser considerado alguém que está de posse da vida eterna, porque se são estas coisas que o Senhor mencionou aí, tudo isso eu faço. Mas curiosamente, ele se recusa a abrir mão de seus bens quando Jesus o confronta, não é? Então o que aquele homem mostrou? Ele mostrou que na verdade ele praticava alguns aspectos da lei de Deus, mas não a lei de Deus em sua essência. Na verdade, nós vemos ali algo interessante. Em primeiro lugar, que pela atitude dele, aquele homem amava muito mais os seus bens e primeiramente os seus bens do que ao próprio Deus. É o que ele mostra naquela sua atitude, por isso ele vai se entristecer quando Jesus fala para ele que se ele quisesse então estar em perfeita sintonia com a relação homem-Deus, ele deveria vender os seus bens. Então ele se entristece ali e ele então contraria o primeiro mandamento, embora ele houvesse dito que cumprisse aqueles mandamentos, outros que Jesus menciona, ele não cumpria a lei de Deus, ele não era alguém obediente a Deus. Então ele se entristece, ele não amava a Deus mais do que aos bens. E em segundo lugar também, ele vai mostrar que ele não amava o próximo como a si mesmo. Ele também vai infringir o segundo daqueles 2 mandamentos que contemplam toda a lei. O que ele faz? Ele não mostra que ele não era capaz de amar ao outro a ponto de ceder os seus bens para o outro, coisa que certamente ele gostaria que fosse feita em relação a ele, caso ele tivesse necessidades. Então ele nega o primeiro e nega o segundo mandamento com aquela atitude, não é? Então Jesus, como eu disse, que tinha a capacidade de olhar para dentro do coração das pessoas, ele traz aquela argumentação em resposta à pergunta do jovem, porque na verdade Jesus queria que o próprio jovem, através das suas atitudes, mostrasse e deixasse claro, como ele deixou ali, que ele não tinha uma relação de fidelidade e lealdade para com Deus, não do ponto de vista de Deus. Então ele apresenta, ele mostra aquilo na medida em que ele vai em busca da vida eterna. E quando a vida eterna lhe é mostrada, algo que tem um valor muito superior a qualquer bem, a qualquer soma de bens, a qualquer quantidade de bens que alguém possa ter, ele abre mão daquilo que era muito maior em troca de algo menor, os seus bens materiais, bens terrenos, que, como a Bíblia diz, são comidos pela ferrugem, pela traça que o tempo destrói, não é? Então ele abre mão do que era mais importante por conta dos bens que ele tinha, não é? Então, na verdade, o que a gente vai observar é que os seus bens eram ali um ídolo assentado no coração dele, de tal forma que ele não conseguia ter uma relação perfeita com Deus. Então ele abraça os bens naquela hora e fala, não, se esse é o preço da vida eterna, eu não quero abrir mão disso. Os seus bens tomavam o primeiro lugar no seu coração. Essa é a questão que está envolvida ali. Então aquele homem, vamos perceber algo, embora nós não o conheçamos com mais detalhes, não é? A Bíblia não nos dá, mas ele provavelmente era um homem de bom caráter, um homem de boa índole, alguém que a gente pudesse dizer hoje, poxa, ele era um cara legal. Ele até tinha alguns valores éticos e morais, provavelmente, porque ele se disse cumpridor de alguns aspectos da lei de Deus ali, mas ele não se enquadrava nos critérios de ter uma relação perfeita, uma relação boa com Deus. E ele pergunta o que ele poderia fazer de bom. E Jesus responde que ele deveria
então deixar os seus bens e seguir a Jesus, ou seja, estabelecer um lugar correto para Deus na sua vida e seguir a Jesus é o que foi colocado lá por Jesus, né? Na relação dele com Deus. E ele desiste da vida eterna porque os ídolos ocupavam o primeiro lugar no seu coração. Existem algumas lições que eu gostaria de chamar a nossa atenção, então, que nós podemos tirar e devemos desse episódio, desse encontro de Jesus com aquele jovem, né? A primeira lição, eu creio, é a gente estabelecer bem que o fato de Jesus ter feito aquela proposta para aquele jovem não significa que não significa que Deus é contra os bens, pelo contrário, nós somos abençoados recebendo bens materiais de Deus, alguns em maior quantidade, outros em menor quantidade. O que estava em voga ali não era a questão de se condenar a posse de bens, mas sim o lugar que os bens ocupavam na vida dele. E o que vai deixar claro para nós lá é que, na verdade, Jesus chamou a atenção daquele homem para que ele pudesse olhar e ver que ele tinha uma relação de servidão, uma relação de subserviência. Ele era, num certo sentido, dominado pela elevada estima que ele emprestava para aqueles seus bens. Então, isso é o que nós encontramos, como eu já disse na Bíblia, é o pecado da idolatria. Qualquer coisa ou pessoa que nós colocamos na nossa vida em primeiro lugar e que não seja Deus, constitui-se em idolatria. Agora veja, isso pode ser uma pessoa, alguém pode idolatrar pessoas, estabelecer uma relação doentia com um cônjuge em relação a um filho, em relação aos pais, a um namorado, a um astro do futebol ou da música. Há muitas pessoas que têm alguém ou até mesmo a si próprio, que coloca-se a si mesmo em lugar de mais elevada estima do que ao próprio Deus. Mas também podem ser bens materiais, dinheiro, posição social, um cargo numa empresa, alguma coisa que vai até mesmo desvirtuar e trazer marcas negativas ao nosso caráter, porque se tornou um ídolo e tomou o lugar de Deus. Isso pode ser uma série de coisas, uma falsa divindade, um sentimento de ira, alguma coisa que me deixa irado por alguma situação e eu vou carregando a vida inteira, aquilo controla a minha vida. Então, os ídolos têm essa característica, eles são controladores. E o que Jesus coloca lá é que, na verdade, aquele jovem deveria colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, tirando aquelas coisas que o controlavam, para que ele passasse a ser controlado por Deus. É uma lição importante. Uma outra lição também que nós vamos ver é que a gente deve ter essa percepção sempre que a relação correta é aquela em que quem deve estar em primeiro lugar em nossa vida sempre é exclusivamente o Criador e nunca qualquer criação ou qualquer criatura. Essa, na verdade, é a essência da relação. O Criador deve estar em primeiro lugar no nosso coração e não nada criado, nem nós mesmos, porque às vezes nós temos uma relação assim tão egocêntrica, tão centrada em nós mesmos, que assim não há lugar para uma ação de Deus. Deus não tem lugar no nosso coração, Ele não é prioridade, nós somos ensimesmados, nós mesmos nos bastamos e a gente acha que pode ter uma vida autônoma como se Deus não existisse, não é? E aquele então jovem mostrou isso, ele amava mais os seus bens, não é? Então a percepção para a gente firmar, queridos, é de que a correta relação do homem com Deus, que é a que leva à vida eterna, não é? Ela consiste, ela se estabelece quando nós tomamos uma decisão de seguir a Jesus, abandonando tudo aquilo que tomou o lugar de Deus no nosso coração. Foi o que Jesus colocou lá. Ele diz para ele que ele deveria retirar aquilo que dominava, que controlava a sua vida e deveria seguir Jesus. Eu vou ler de novo o verso 21, que nós lemos na primeira passagem, lá em Mateus 19. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, né, se você quiser conseguir aquele estágio, aquele padrão
que é o que vai conduzir você à vida eterna, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ou seja, a vida eterna consiste em seguir Jesus após abandonar e retirar do nosso coração tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus. Essa é a síntese desse estudo, não é? A essência, na verdade, da mensagem é: coloca Deus em primeiro lugar. Abandone as demais coisas, e essa ligação que nós temos enquanto criaturas para com Deus, que é o Criador, se dá a partir de Jesus. Não é? Jesus estabelece que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui Ele fala, você deve seguir a Jesus. A vida eterna está em estabelecer no coração uma relação correta com Deus e seguir a Jesus. Isso é o que a Escritura estabelece. Então, ser uma boa pessoa do ponto de vista do próprio homem, como era o caso daquele jovem, não é suficiente. Na verdade, aquele homem que achava que poderia conquistar o favor de Deus através de méritos próprios, ele era um protótipo, a figura do religioso. Agora, não que nós não devamos obedecer aquelas coisas que Deus nos ensina. Não devemos, mas elas não podem ser falsamente assentadas no nosso coração como uma forma de eu conquistar uma relação perfeita e correta com Deus, como eu conquistar a vida eterna. Isso quem impõe são as religiões. Então, as religiões com as suas práticas litúrgicas, com práticas às vezes até mesmo que impõem sacrifícios, coisas que são feitas assim de forma danosa ao próprio corpo. Tem aqueles fanáticos, nós conhecemos, que ficam se autoflagelando com chicotes, caminhar de joelhos, fazer aquelas coisas mirabolantes. Elas não conseguem, não podem nos dar a vida eterna. O que Jesus estabelece é que nós devemos entrar numa relação correta com Deus e seguir a Jesus. Nós precisamos acertar o nosso coração, como Jesus viu e acusou na vida daquele homem. Então eu queria deixar um desafio aqui agora, você que me seguiu até agora nesse vídeo. Se você já é um cristão, se você já acertou essa relação com Deus, porque ser cristão é exatamente colocar Deus no coração em primeiro lugar, seguir a Jesus, como Jesus estabeleceu. Se você já é cristão, eu acho que cabe fazer uma avaliação, olhar para dentro do coração, porque todos nós estamos o dia todo sujeitos a poder ter recaídas e de vez em quando tentar afastar Deus do primeiro lugar e colocar alguma coisa que vai nos trazer muita inquietação, que vai exigir de nós um excesso de cuidado, que vai ser controlador. Não, nós não devemos permitir que isso aconteça, não é? Que algo ou alguém, ou até eu mesmo, acabe às vezes dando uma empurradinha, tira Deus dali e toma de volta um lugar que você um dia cedeu a Ele. Então, cabe sim olhar para dentro de nós, não é? E estabelecer o valor correto das coisas. Tudo tem um lugar certo que Deus estabelece: o dinheiro, as riquezas, a saúde, um emprego, a família. Tudo isso deve ter um lugar certo, que nunca será o primeiro. Então, nós precisamos nos avaliar nesse sentido aí, não é? Agora, se você me vê, está ouvindo esta mensagem, você não é um seguidor de Jesus, eu gostaria de dizer para você que essa mensagem, ela é absolutamente verdadeira, que existe uma vida eterna com Deus, que ela acontece após a nossa partida, a nossa morte, não é? E que nós todos deveríamos buscar alcançá-la, porque é o bem mais precioso que alguém pode ter. E como eu faria então para alcançar esta vida eterna? Eu estou repetindo aqui a pergunta que aquele jovem fez. E a Bíblia nos ensina, e nós já falamos aqui, talvez até exaustivamente sobre isso, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso me voltar a Deus, ao Criador, entender que eu sou pequeno, que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu não consigo cumprir aqueles 613 mandamentos perfeitamente, ninguém consegue.
A mesma prática dos 2 mandamentos, quando Jesus os condensa, nós temos dificuldade, nós não conseguimos, nós somos dependentes de Deus. E isso interrompe uma relação boa que nós devemos ter com Deus. Então, como eu restabeleço, como eu posso buscar essa vida eterna, o que eu devo fazer? Na verdade, tudo aquilo que dá a vida eterna já foi feito por Jesus na cruz. Ninguém conquista com os seus próprios braços a vida eterna, por seus próprios méritos. A vida eterna é algo que a Bíblia chama de graça. É dada, é concedida graciosamente a todos nós. Mas para isso, nós precisamos crer nessa verdade, nos apropriar dela, retirar tudo que estava na minha vida ocupando o lugar de Deus, colocar Deus em primeiro lugar no meu coração e nos tornarmos um seguidor de Jesus, que é o Salvador. Então perceba que você não vai ter que agora fazer uma dieta espiritual rigorosa, fazer uma série de sacrifícios, se impor uma série de coisas, de limitações. A Bíblia não é um livro de pode e não pode, a Bíblia é um livro de princípios, não de regras. E o princípio que a Bíblia estabelece para que a gente possa ter a vida eterna, respondendo aqui ainda, completando a resposta que Jesus dá para aquele homem, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus e estabelecer que Deus é primeiro lugar. Aí nós nos tornamos um seguidor de Jesus, nós recebemos a vida eterna porque ajustamos a nossa relação com Deus. O meu desafio, querido, é que se você não tomou essa decisão ainda, que você se encoraje a fazê-lo, feche os seus olhos, dirija a sua palavra a Deus e peça para que Jesus venha ocupar o primeiro lugar na tua vida, que você se torne um seguidor dele, que ele perdoe os teus pecados, que ele ajuste a tua relação com ele. E eu quero deixar uma palavra de oração agora para todos nós que estamos aqui. Vamos orar. Nosso Deus, eu peço que o Senhor possa aplicar esta mensagem que nós ouvimos agora, que nós extraímos da Tua Palavra, que nós possamos aplicá-la às nossas vidas. Aqueles que já assumiram um compromisso e entregaram a sua vida a Jesus, que são seguidores de Jesus, que eles possam estar se autoavaliando para ver se não tem colocado nada nem ninguém no lugar que é do Senhor, que é o primeiro lugar nas nossas vidas, e se por acaso encontrarem algo ali que possa ser retirado, que possa renovar a sua palavra e a sua atitude de fidelidade com o Senhor. E aqueles que ouviram essa mensagem, que venham a ouvi-la e não entregaram ainda a vida a Jesus, que eles possam sentir-se desafiados a fazê-lo, que eles possam remover tudo aquilo que está dentro do seu coração, que ocupa o primeiro lugar, porque a Bíblia chama isso de pecado, é idolatria, que eles possam estabelecer o Deus Todo-Poderoso da Escritura como primeiro lugar em suas vidas, se tornando um seguidor de Jesus, crendo que Jesus é o Salvador e que só Ele pode dar a vida eterna. Que possa ser isso uma realidade na vida de muitos, é a minha oração em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Queridos, muito obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando. Nós estaremos, se Deus permitir, em breve trazendo outras mensagens. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana em Jesus.